Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje é 2 de agosto de 2020 e eu quero trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Quero convidar você para lermos juntos a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 40 e 41, que nos diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus está com seus discípulos no jardim do Getsemane. Ele está prestes a enfrentar a cruz, prestes a, como Cordeiro de Deus, levar sobre si todo o castigo, toda a condenação, todos os nossos pecados, pecados de toda a humanidade, para que nós possamos experimentar o perdão de Deus. Ele está prestes a cumprir com a sua missão, a missão para a qual ele veio, de ser o Cordeiro de Deus, de nos dar vida e vida em abundância. E sabendo da importância dessa hora, ele convida os discípulos, vai com os discípulos até o jardim do Getsemane, que era um lugar onde ele costumava ir com eles para orar. Ele deixa os discípulos em um certo lugar, chama os 3 discípulos com quem ele tinha mais intimidade, Pedro, Tiago e João, e compartilha com eles que a alma dele estava angustiada, estava triste, chamando eles para interceder com ele. Jesus vai para um lugar um pouco mais retirado e vai orar, vai interceder. Depois de um tempo orando, intercedendo, ele volta e encontra os 3 dormindo. E aí é esse momento em que ele diz: vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora? Vigiem, orem, por quê? O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. É interessante a gente perceber como os discípulos não perceberam, apesar de Jesus dizer que ele iria passar por isso, que ele iria ser entregue na mão dos gentios, que ele morreria e depois de 3 dias ressuscitaria. Mesmo tendo avisado, os discípulos não conseguem perceber a imensa luta que estava sendo travada naquele momento. E a gente vê isso naquela passagem em Lucas capítulo 24, quando depois da morte de Jesus, 2 discípulos estão saindo de Jerusalém e se dirigindo a Emaús. Jesus já tinha ressuscitado e passa a caminhar com eles, mas eles não o reconhecem. E Jesus começa a conversar sobre o que eles estavam conversando no caminho, e eles então compartilham do que tinha acontecido com Jesus. E nessa fala desses 2 discípulos, eles dizem assim: nós achávamos que ele iria redimir a Israel. Essa palavra redimir também tem como significado salvar. Nós achávamos que ele iria salvar Israel. Mas a salvação que eles esperavam era uma salvação política. Eles achavam que Jesus iria conduzir Israel a vencer todos os seus inimigos, inclusive o Império Romano, e colocaria Israel no topo do mundo, reinando como potência mundial. A gente sabe hoje que essa não é a salvação que Jesus veio trazer. Jesus veio nos trazer uma libertação e uma salvação muito mais abrangente, muito mais profunda. Jesus veio nos libertar da morte, do pecado, do diabo, e a gente sabe que ele vai estabelecer o seu reino, ele já está estabelecendo o seu reino e vai estabelecer por completo na sua segunda vinda. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo hoje os dias do Getsemane, que os dias do Getsemane chegaram, esses dias de provação, dias em que nós vamos revelar quem nós somos de verdade, de que material nós somos feitos, que tipo de cristãos nós somos de verdade. É muito importante nós percebermos aqui, quando Jesus fala no versículo 41,
ele deixa claro que havia uma relação entre a ação e a atitude que os discípulos iriam ter lá no jardim do Getsêmani. Isso estava diretamente relacionado com a ação e a atitude que os discípulos iriam ter quando Jesus fosse preso e também após. Como faltou vigilância por parte dos discípulos, faltou oração, que consequência isso trouxe? Isso teve como consequência que Jesus foi traído por um dos seus discípulos, foi negado por outros, mas todos sem exceção deserdaram. Todos abandonaram a Jesus. Eu creio de todo o meu coração que se os discípulos tivessem conseguido orar e vigiar naquele momento, o desfecho dessa história seria diferente. Mas eu sei, nós sabemos hoje, a batalha espiritual que estava sendo travada naquele momento era imensa. Era imensa. E uma das formas de nós percebermos essa batalha na nossa vida é justamente a dificuldade que nós temos muitas vezes para ler a palavra de Deus, o sono que nós sentimos quando nós vamos orar, independente do horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite, é só nos propormos a orar e o sono vem. Essa batalha estava sendo travada no reino espiritual. Satanás não queria que Jesus completasse a sua missão. E ele fez tudo o que ele podia para impedir isso. Porém, a vitória de Jesus foi conquistada ali no Getsêmani. O que nós vemos depois, o sacrifício dele na cruz, foi algo visível, né? Foi a demonstração visível da vitória que ele conquistou ali no Getsêmani. Assim como a derrota que nós vemos dos discípulos naquele momento, traindo, negando e abandonando Jesus, foi a manifestação visível da derrota deles ali no jardim do Getsêmani. Nós estamos vivendo esse tempo de Getsêmani. E eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar, não se deixe iludir. Os sinais da vinda de Jesus estão cada vez mais perceptíveis, estão cada vez mais claros. Enquanto nós estamos fechados dentro de casa, muita coisa tem acontecido no mundo inteiro. Eu não tenho tempo para explicar aqui nesse vídeo, mas pesquise aí no seu computador, na internet, ou mesmo no YouTube, sobre a Operação Storm que está acontecendo nos Estados Unidos e também em outros países do mundo. Pesquise aí sobre o novo rei da Inglaterra. Pesquise aí sobre a perseguição que está se tornando ainda mais forte na China, como que a China está, inclusive nas poucas igrejas, entre aspas, oficiais que existem lá, eles estão tirando as cruzes de cima da igreja, eles estão retirando todos os símbolos, não só das igrejas, mas também das casas dos cristãos, e colocando no lugar símbolos do Partido Comunista, da família de Xi Jinping. Pesquisa sobre isso. Agora para pensar. Por que o Papa não está falando nada sobre essa perseguição que está aumentando ainda mais na China? Por que ele está calado diante disso? Por que as igrejas precisam estar fechadas em todo esse tempo de quarentena? Por que hoje pastores, cristãos, conservadores estão tendo as suas páginas no Facebook, páginas no YouTube e em outras mídias sociais canceladas? Por que isso está acontecendo? Eu vou dizer para você, porque nós estamos numa luta. Agora, somente pessoas espirituais conseguem discernir o espiritual. A nossa luta, como Paulo deixou muito claro em Efésios capítulo 6, não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas.
Todos nós, todas as pessoas, todos nós somos vítimas nessa batalha, nessa guerra, nessa luta. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo de trevas. A nossa luta é espiritual e as armas que nós devemos usar nessa luta também são espirituais. E nessa luta, Satanás usa todo tipo de estratégia que ele pode. Mas vamos ver algumas delas, as principais? Satanás tem trabalhado muito gerando conflito entre as pessoas. Essa é uma estratégia de dominação, dividir para conquistar. Vamos dividir as pessoas entre conservadores e liberais, direita e esquerda, tradicionais e pentecostais, ricos e pobres e assim por diante. Vamos dividir e aí nós vamos estar lutando entre nós, e quando nós lutamos entre nós, nós ficamos mais fracos. Vamos causar divisão nas igrejas, vamos causar discórdia nas famílias. Essa é uma das estratégias que Satanás tem usado. Outra estratégia que ele tem usado é gerar perturbação de todo tipo. Essa quarentena tem aumentado o número de pessoas com ansiedade, com depressão, pessoas que não estão conseguindo ficar dentro de casa. Porque nós somos seres sociais, nós precisamos estar em contato, em interação com outras pessoas. Nós não fomos feitos para ficar isolados, fechados, distantes dos outros. Outra estratégia que Satanás tem usado, confusão. Terceira, confusão. Você já deve ter ouvido falar sobre identidade de gênero, Homem, as pessoas dizendo assim, eu sou um homem num corpo de mulher, eu sou uma mulher dentro de um corpo de homem. Mas a confusão, inclusive na identidade, está tão grande que hoje estão surgindo outros tipos de identidade. Identidade, por exemplo, de raça. Tem pessoas dizendo assim, eu sou uma pessoa negra dentro de um corpo de um branco. E não para por aí, muitas outras coisas estão acontecendo. Gente se dizendo, olha, eu me sinto como uma criança dentro de um corpo de adulto. Confusão. E uma das maiores estratégias que ele tem usado hoje, a distração. Quanto tempo nós passamos nas redes sociais, na internet, assistindo filmes, e com isso nós nos distraímos. Tudo para nos afastar do relacionamento com Deus. Tudo para nos afastar de Deus e do seu propósito para a nossa vida. Não se deixe enganar, nós estamos numa luta espiritual. E o que nós devemos fazer? Valorize o seu relacionamento com Deus. Não se deixe enganar, não menospreze a sua vida de oração. Foi isso que faltou aos discípulos e nós não podemos deixar isso faltar. Nós estamos nesse momento crucial de Getsêmani, de provação. Nós estamos numa luta espiritual pela salvação das pessoas, salvação das nossas famílias, da nossa família, salvação das pessoas que nós conhecemos, nossos familiares, amigos, que ainda não conhecem a Cristo. Nós estamos nessa batalha, nessa luta. Nós não estamos lutando simplesmente por um momento, por um ano, por dois. É uma luta pela eternidade. É algo muito profundo, muito sério. E a nossa ação hoje, aqui e agora, como nós vamos agir aqui e agora, vai determinar o desfecho dessa história. Na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na nossa própria vida. Então, não se deixe enganar. Não permita que nada venha atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Deus nos chama para sermos guerreiros e guerreiras dele nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Para estarmos firmes com ele, naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa nação.
Preste atenção, abra os seus olhos. Existe uma grande luta, uma grande batalha sendo travada. E Ele conta conosco para participarmos disso. É uma grande honra, um grande privilégio que o Senhor nos dá. Não perca essa oportunidade. Eu quero orar por você. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra que nos orienta, que nos dirige. Senhor, em o nome de Jesus, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, eu peço que o Senhor nos ajude a estarmos firmados em Ti. Apesar de todas as lutas e dificuldades que nós temos enfrentado, Pai, por favor, nos ajude a estarmos, Senhor, a não negligenciarmos a oração, a leitura e o estudo da Tua Palavra. Em o nome de Jesus, nos ajude a não permitir que nada atrapalhe o nosso relacionamento com o Senhor, mas que nesse tempo de provação, o meu irmão, a minha irmã que está me assistindo nesse momento, que está me ouvindo agora, que ele seja aprovado no nome de Jesus. Tome em suas mãos, Pai, o meu irmão, a minha irmã. Ajuda-o, fortalece-o como intercessor para que ele esteja firme, vigiando, orando, intercedendo pela sua família, pela sua casa, pelas pessoas, para que ele seja um instrumento de cura, de libertação, de salvação nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Para que ele não se deixe enganar, não se deixe iludir pelas estratégias de Satanás que quer nos afastar do Senhor. A nossa vitória vem de Ti, Senhor, e é de Ti que depende a nossa vida. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, em o nome de Jesus. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, a não desistir da sua família. Por pior que seja a situação, por mais difícil que seja essa luta, fortalece, Senhor. Fortalece o meu irmão, a minha irmã. Derrama da sua graça, derrama da sua unção, dá coragem, ânimo, força, sabedoria, discernimento, Pai, no nome de Jesus, e usa-o como instrumento para que se cumpra na sua vida a sua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Abençoa o seu lar, a sua família, Pai. Dispensa a sua graça, a sua bênção, em o nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, para a salvação de outras pessoas, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo hoje, antes da sua vinda, antes do seu retorno, quando o Senhor virá buscar a sua igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. Senhor, ajuda-nos a aproveitarmos todas as oportunidades que nós tivemos para pregar o seu evangelho, para darmos o bom testemunho. Ajuda-nos a vivermos uma vida santa, consagrada, dedicada completamente ao Senhor, uma vida agradável ao Senhor, no nome de Jesus. Muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado e dá-nos a graça, Senhor, de quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre trabalhando com afinco e dedicação na Tua seara, na Sua obra, em o nome de Jesus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa o seu lar, a sua família. E na autoridade que é no nome de Jesus, nós repreendemos essa peste, esse vírus que tem se propagado. Ó Senhor, em o nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor do meu irmão, da minha irmã, do seu lar, da sua família. Senhor, concede saúde, em o nome de Jesus. Entra com a sua providência no seu lar, na sua situação financeira. Pai, em nome de Jesus, dispensa a sua graça, o seu favor. E que essa praga, esse vírus não alcance essa vida no nome de Jesus. Guarda e preserva, Senhor, no nome de Jesus. Tudo nós entregamos nas suas mãos, Pai. Concede um domingo abençoado na Tua presença. Em tudo nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor.
e que essa semana também o Senhor vá à nossa frente nos conduzindo. Seja uma semana abençoada, uma semana frutífera, fecunda, Senhor, no teu reino, em o nome de Jesus. Dispensa, Senhor, das mais ricas bênçãos. É o que nós te pedimos, humildemente, e já te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. E que a bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sobre o seu lar, a sua família, seja sobre toda a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Amém.